Hoje eu vou contar pra vocês quanto era o meu custo de vida na época que eu era estudante e também falar pra vocês quanto que eu ganhava nessa época. E olha que isso é um privilégio, porque nem a minha mãe sabe quanto que eu ganhava na época que eu era estudante. Pra quem não me conhece, meu nome é Lara, moro aqui na Irlanda há mais ou menos 1 ano e 6 meses, e aqui no YouTube eu tento compartilhar com vocês um pouco da minha história, pra você que tá aí querendo vir pra cá, saber mais ou menos como que funcionam as coisas por aqui. Eu cheguei aqui mais ou menos em abril de 2023 e demorei mais ou menos 1 mês pra conseguir o meu primeiro trabalho, mas desde que eu cheguei aqui, né, na primeira semana, eu já precisava estar com dinheiro em mãos ali pra pagar algumas contas como aluguel, calção do aluguel, e quando você chegar aqui você também vai ter que pagar essas contas. Então eu quero deixar aqui pra vocês o meu custo de vida na época que eu era estudante. Hoje eu não sou mais estudante, hoje eu tenho visto de trabalho e só trabalho nesse local que me deu visto. No meu visto de trabalho diz que eu não posso ter mais de um emprego, que eu posso trabalhar só pra essa empresa. Então hoje eu trabalho só na creche. Nessa época que eu era estudante, eu tinha 2 trabalhos. Eu trabalhava na creche e trabalhava em uma loja de fast food. E aqui eu vou trazer pra vocês o meu custo de vida depois que eu já tava na minha acomodação fixa, depois que os meus gastos ficaram assim mais ou menos estáveis. Porque no começo a gente gasta com algumas outras coisas, como roupa de frio, às vezes você quer otimizar o seu tempo e compra uma scooter pra você não perder tempo com ônibus, pra facilitar também no dia a dia. Então esses custos aqui que eu vou passar pra vocês são os custos fixos que eu tinha, que eu não podia fugir desses custos de jeito nenhum. E basicamente eram esses custos que eu tinha, porque eu sou bem mão de vaca. Eu vou mostrar aqui pra vocês os gastos que são extremamente necessários pra uma pessoa que tá aqui. Mas esses eram realmente os gastos que eu tinha, porque eu realmente quase não saía pra gastar com um restaurante, com lazer, com outras coisas. Eu não viajava, porque eu também não tinha tempo. E o meu objetivo era literalmente guardar todo e qualquer centavo que eu pudesse guardar. Então esse realmente foi o meu gasto por muito tempo, mesmo depois que eu já estava estabilizada, trabalhando nos 2 empregos, porque a gente aqui fica cortando alguns gastos, enquanto a gente não tem uma coisa assim muito certa. Mesmo depois que eu consegui os 2 trabalhos e já estava neles fixo, esse foi o meu custo de vida por bastante tempo. Eu não costumava fazer umas continhas a mais. Então, sem mais enrolação, vou começar a falar pra vocês qual era o meu custo de vida. O principal e o maior custo que eu tinha aqui era do aluguel. Eu gastava 450 euros na minha acomodação. Era uma acomodação de casal, o valor total dela era 900 euros por mês, então eu pagava 450 e o Danilo pagava 450. Então todo mês eu tinha aquele custo ali fixo de 450 euros pro aluguel. Mais um custo que eu tinha a cada 2 meses era a conta de luz. Nesse apartamento que a gente morava, era uma conta fixa de 115 euros por casal a cada 2 meses, que dividido por 2 dava 57 euros mais ou menos para cada um a cada 2 meses. E aí, se eu dividir esses 57 euros, que era para mim e pro Danilo, eu ficava com 28 euros e 75. Porque aqui eu tô trazendo para vocês o gasto mensal. Então, de luz eu pagava 28 euros e 75 centavos por mês. O próximo gasto que eu tinha era de telefone, que na época eu pagava 20 euros por mês. Era um plano que eu tinha de uma das maiores operadoras aqui. Esse plano cobria todas as minhas necessidades, que era internet e ligação. Eu não faço ligação para ninguém, mas internet eu uso, né, para WhatsApp, para Instagram, redes sociais. Então, 20 euros por mês cobria todas as minhas necessidades. Com o mercado, a gente gastava mais ou menos uns 200 euros por mês e continua gastando até hoje. Essa é a média mais ou menos que a gente faz. Por semana a gente gasta 100 euros. Aí como é eu e o Danilo, divide 50 para cada. Ou seja, 50 por semana, 4 semanas no mês, dá 200 euros para cada um de mercado por mês. Então eu gasto 200 euros por mês com mercado, o Danilo também gasta 200 euros por mês com mercado. De transporte, eu gastava mais ou menos uns 39, 40 euros por mês com passagem de ônibus, porque eu trabalhava todos os dias. Então, de segunda a sexta, eu pegava o ônibus do centro da cidade para ir para a creche e nos fins de semana eu pegava o ônibus para ir do centro da cidade até o shopping onde eu trabalhava, e aí uma passagem de ida e uma passagem de volta dava mais ou menos uns 40 euros por mês de passagem. Depois de um tempinho, o Danilo comprou uma scooter pra mim e eu não precisei mais gastar com passagem, eu só precisava recarregar a scooter em casa, então eu não tinha nenhum tipo de gasto com passagem, mas por um curto período de tempo eu gastava mais ou menos isso, uns 40 euros. E era esses os gastos que eu tinha por mês, porque era literalmente o necessário. Todo o resto que não era extremamente necessário,
eu não comprava, porque todo e qualquer dinheiro que eu precisava guardar, eu guardava. Então, resumindo aqui pra vocês, eu gastava 450 euros com o aluguel, 200 euros por mês com alimentação, mais ou menos 29 euros com energia, que é a conta de luz, aqui a gente não paga água, 20 euros por mês com o telefone e, por último, 39 euros com passagem. Então, esses eram os meus custos fixos, que eu não podia deixar de pagar de jeito nenhum, não tinha como fugir dessas contas por mês, era tudo que eu tinha que fazer. E juntando tudo isso, dava mais ou menos um valor de 738 euros por mês, que eu não tinha para onde correr, eu precisava ter esse valor ali de 738 euros por mês. É óbvio que de vez em quando aparece assim alguma coisa que você tem que fazer, um aniversário que você tem que ir, alguma coisa que você tem que fazer que você vai ter um gasto ali a mais. Só que tudo que eu podia evitar, por exemplo, um café na rua, algum lanchinho que eu ia fazer só pra mim. Por exemplo, estou indo pro trabalho, vejo alguma coisa ali que eu quero comprar, que eu quero comer. Eu evitava. Eu sempre pensava, eu tenho um objetivo maior, então eu não vou fazer. Agora, se era, por exemplo, um aniversário de algum amigo meu muito importante, alguém que eu precisaria ali comparecer num restaurante pra sair, pra tomar um café com essa pessoa, eu iria sem problema nenhum, então tinha assim um gasto ali a mais. Porém, quando era alguma coisa assim pra mim, eu queria muito uma blusa, eu queria alguma coisa assim a mais, eu evitava comprar, porque não era necessário, já tinha roupa, já tinha coisa suficiente ali. Eu acho que quando a gente tem um objetivo maior, a gente precisa assim estar focado e realmente saber dizer não para as coisas que não são extremamente necessárias. E agora para a parte do meu trabalho. E como você já sabe, eu tinha 2 empregos na época, né? Eu trabalhava na creche e trabalhava também em outro estabelecimento. Na creche eu fazia 25 horas por semana e eu não recebia o salário mínimo na época. Aqui a educação na Irlanda tem as regras próprias da educação. E aí parece que quem trabalha em creche, escola, tem o mínimo que a pessoa pode receber. E como eu trabalhava na creche, o mínimo na época era 13 euros, então esse era o meu salário na época, 13 euros por hora, e eu fazia 25 horas semanais. Então, por semana da creche eu recebia 325 euros. O desconto era praticamente nada. Acho que era 5 euros de desconto de imposto, de algumas coisas que vinha ali no payslip, que é o contra-cheque, né? Daqui se chama payslip. Então, acho que eu recebi 320 por semana líquido. Depois eu confiro e coloco aqui se era realmente 320, mas não era menos que isso. Porque quando você trabalha poucas horas, você quase não tem desconto aqui. E nos fins de semana, eu fazia mais ou menos umas 17 horas, às vezes mais, às vezes menos. Por quê? Eu fechava o estabelecimento. No meu horário estava assim, eu entrava meio-dia e fechava às 7. Esse era o horário que o estabelecimento estaria aberto, até às 7. Se ao fechamento do estabelecimento a gente ainda não tivesse terminado tudo que tinha pra fazer, a gente continuava lá e batia o ponto depois. Então, às vezes eu fazia mais, às vezes eu fazia menos. Se a gente tivesse às 8 horas em ponto, terminado tudo que tinha pra fazer, fechado a porta do estabelecimento e indo embora, aí sim eu fazia só aquele horário por semana. Mas dava ali mais ou menos entre 17 horas por semana. E lá sim era o salário mínimo, eu recebia 11,30 por hora. Então, colocando aí 17 euros por semana a 11,30 por hora, eu recebia mais ou menos 190 euros por semana do fast food que eu trabalhava. Então, juntando os 2 trabalhos que eu tinha, 325 da creche, mais 190 mais ou menos do fast food, eu recebia uma média de 517 euros por semana. Então, 4 vezes esse valor, que é por mês, as 4 semanas que você recebe, dá uma média de mais ou menos 2.000 euros por mês. E lembrando que eu trabalhava todos os dias da semana, eu não tinha um dia de folga. Então, se você tá vindo pra cá e pretende ter mais de um trabalho, lembre-se disso, que você pode até ter, mas você vai ficar cansado, é uma jornada muito difícil. Eu não conseguia fazer nada, não conseguia planejar uma viagem, eu não conseguia visitar. Às vezes as pessoas me chamavam para fazer alguma coisa que eu não tinha disposição, porque além do trabalho que você faz fora de casa, você tem as coisas de casa para fazer. Você tem que lavar roupa, você tem que arrumar sua casa. Por mais que eu tinha a ajuda do Danilo para fazer algumas coisas dentro de casa, eu ainda tinha minhas responsabilidades para fazer, né? Então você que tá aí do outro lado, pensando, se organizando e pretendendo ter mais de um trabalho aqui ou trabalhar mais horas, saiba que é bem cansativo, saiba que a correria é muito grande, você não vai ter muito tempo para ter uma vida social,
para descansar. Se você quiser conhecer outros lugares, tanto dentro da Irlanda quanto outros países aqui na Europa, que é sim muito fácil você viajar aqui, você tem que se organizar bastante. Se você puder fazer mais de 20 horas em um trabalho só, é muito melhor, mas infelizmente não era o meu caso. Na época que eu comecei a trabalhar na creche, eu trabalhava só à tarde, não tinha necessidade da minha presença lá o dia inteiro. Então, só de vez em quando que eu conseguia fazer mais de 25 horas lá. Às vezes alguém faltava, tinha um médico, alguma coisa, e ela precisava que eu fosse de manhã. Então, eu conseguia fazer um pouquinho mais ali de 25 horas na semana, mas era bem raro. Era bem cansativo fazer todo esse valor que eu consegui fazer por mais ou menos uns 8 meses. Então, assim, o meu objetivo era fazer mais de 20 horas por semana e eu consegui fazer mais de 20 horas, mas era bem cansativo. Então, esse era o custo de vida que eu tinha como estudante, uma média ali de 750 euros por mês. E na época eu conseguia fazer 2.000 euros por mês. Você que tá vindo pra cá e não faz ideia de mais ou menos quanto que você vai gastar, saiba que vai ficar nessa faixa de preço. Algumas coisas podem sim variar, depende do aluguel que você possa encontrar. Às vezes você encontra mais caro, às vezes mais barato. O valor que você come também pode ser diferente do que a gente compra aqui por mês. Mas as outras coisas não fogem muito não, porque a passagem você vai pagar o mesmo tanto que eu pagava, que era 65 centavos por cada viagem que você vai fazer, que é o preço que o estudante paga. A companhia de telefone também não vai mudar muita coisa, uma média de 20 euros. Às vezes você encontra até uma mais barata, mas eu não sei, eu nunca fui atrás. 20 euros era a que todo mundo pagava, então eu fui também. E é isso, a média mais ou menos do que você vai gastar aqui por mês vindo como estudante. O próximo vídeo que eu vou gravar é um assunto bem polêmico, que eu vou falar com vocês sobre as 20 horas que o estudante pode trabalhar. Algumas pessoas me perguntam quanto que tá a hora agora e quanto que a pessoa vai ganhar se ela trabalhar as 20 horas que o governo permite que o estudante trabalhe. Então, o próximo vídeo que eu vou gravar é falando sobre esse assunto bem polêmico, se o estudante consegue viver aqui trabalhando somente as 20 horas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o curtir aqui pra mim, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que vem por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!